Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, a toda a família Heróis da Fé, todos os irmãos que estão ligadinhos na 1390, a Rádio Esperança, e também pelo YouTube. Queremos convidar você para divulgar esta programação, deixar o seu like, deixar a sua mensagem. E hoje temos como convidado especial pastor Claudemir, lá. Claudemir ou Claudemiro? Ele que está lá em Lousada, em Portugal. Paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor Jesus, irmã Ivoneide, paz do Senhor Jesus também a todos nossos queridos irmãos e os amigos que estão participando conosco, irão participar desta abençoada programação, irmã Ivoneide. Muito obrigada, pastor, por nos atender. E sabe que nós estamos com uma inveja santa, se é que existe essa inveja santa, né? Que é o senhor está aí no frio e nós aqui derretendo, calor. Gosto muito do frio. Irmã Ivoneide, nenhum dos dois extremos, irmã Ivoneide. É bom, né? Uhum. Sei que aí no Brasil está um extremo no É. verão, e aqui nós não ainda estamos no extremo no inverno, mas está bastante frio nesse início de inverno aí. Bom, prefiro assim também. Qual a temperatura que tem feito aí, pastor? Irmã Ivoneide, à noite tem feito aí em torno de 0, mas para esta semana está prometendo aí o negativo já para inaugurar a entrada do inverno. Exagerou, né? Exagerou. Exagerou. Mas tem uma diferença do nosso frio aí, é um frio que eu peguei pelo menos 3 menos lá quando eu estive em Amsterdã, e não foi aquele frio absurdo, assim, né? Ele é diferente, ele é bem diferente do nosso aqui do sul do Brasil. Ele é bem diferente, irmã Ivoneide. Aqui é aquele famoso frio europeu, né? Um frio Uhum. mais seco, Sim. né? Aí no sul ele acaba sendo é, 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 mais intenso, dado ao vento, à umidade É. e ao famoso, né? Eu digo aos irmãos aqui, inclusive os portugueses, aí no sul existe o famoso vento minuano, né? Ah, E não se tem saudade, né? mas também faz tanto tempo que não faz aquele frio, né, pastor, que fazia, que Verdade, nem antigamente, que soprava um minuano, que daí, ó, não tinha roupa que aquecesse o corpo. Então, pelo menos, acho que verdade. faz uns 3 invernos sei que a gente não usa mais aqueles casacões, aquelas jaquetas pesadas. É, então o A senhor está exemplo, aí está muito bom. Então essa é uma estamos das primeiras transculturação, né, que o senhor teve que passar, foi essa questão da temperatura. O senhor chegou aí, era bem verão também. Nós chegamos aqui, irmã Ivoneide, em junho, Uhum. então estava-se aí, é, já estávamos encerrando, já entrando no outono. Sim. Estávamos entrando no outono Uhum. e uma temperatura agradável, pegamos bastante dias aqui, irmã Ivoneide, bastante quente também, na casa dos 40 graus. Aqui o Ó, verão também, ele é os dois extremos, é, literalmente, aqui, é. irmã Ivoneide. Uhum. Por conta disso até tem muitas queimadas, né? Principalmente lá na Muito. região do Alentejo, para lá tem bastante queimadas. No ano passado, irmã Ivoneide, ou melhor, neste ano ainda, no verão, houve muitas queimadas aqui no norte de Portugal, Uhum. onde estamos aqui, muitas queimadas, muitas, devido ao calor escaldante, né? Sim. Aí é chamado região do Porto, como é que se denomina exatamente essa região que o senhor está? Irmã, irmã Ivoneide, aqui nesta região do Porto, é chamado da Grande Porto, né? Uhum. Depois, mais acima, que é a divisa da Espanha, é chamado de Minho, né? Aquela Minho. região do Minho. Uhum. É. Mas o Porto, esta região do Porto, que corresponde ao Porto, é chamado do Grande Porto, da região do Uhum. Porto, enfim. Aí onde o senhor está, em Lousada, fica quanto tempo da Espanha? Qual a distância até a Espanha? Irmã Ivoneide, aqui, a senhora perguntou da Espanha, mas de Lousada ao Porto dá em torno de 40 quilômetros. Uhum. E de Lousada à Espanha, em linha reta ao norte, depois do Gerês, Uhum. né? Famoso Gerês, que é um parque ecológico ali, dá em Uhum. torno de 80 quilômetros, bastante perto, Muito perto mesmo, olha muito só. perto, muito perto. Ah, que bênção. Glória a Deus. E a família se adaptou bem? Como é que foi a adaptação? Então, os irmãos estão aí.
já há alguns meses, desde junho, né? Desde Praticamente. junho, estamos aqui desde junho, já se encaminhando aí para meio ano, né, irmã Ivoneide? Uhum, Passa-se muito rápido. sim. E como não é de, como não é de se estranhar, irmã Ivoneide, Deus ele tem nos abençoado de uma forma extraordinária Uhum, no que tange a questão da adaptação, sim. né? A família se adaptou muito bem. Eu creio que isso aí já seja uma manifestação da graça de Deus, irmã Ivoneide. A esposa muito bem adaptada, Glória a Deus. os filhos muito bem adaptados, né? No início houve aquele choque transcultural, Claro. né? Mas começaram a estudar. Houve no início também um choque transcultural dado ao conteúdo, Uhum, né? Na parte do ensino, que uhum. é um abismo de diferença comparado ao Brasil. Sem Mas dúvida. Deus tem manifestado a graça sobre os filhos, irmã Ivonete. Eles estão indo muito bem na escola. É um milagre, né, a ser Uhum. testificado, testemunhado também. Ou seja, a adaptação não poderia estar correndo da melhor forma, irmã Ivonete. Que maravilha, pastor. E quando o senhor chegou aí, já tinha uma semente que tinha sido plantada, né? Exato, irmã Ivonete. Já 6 meses aproximadamente antes, né, já havia sido inaugurado um pequeno templo onde nós estávamos. O pastor Humberto, na Uhum. ocasião, esteve aqui e um grupo, né, naquele momento, um grupo até razoavelmente bom, estavam ali justamente com o irmão Joel Abadi, que é um dos Uhum. precursores da obra de Deus aqui, Sim. né? A esposa, a irmã Noemi, Uhum. o sogro, melhor dizendo, o O irmão Joel Joel. Ávila, Uhum. né? E depois da inauguração, as dificuldades que são provenientes deste lugar, né, dado as batalhas Claro. do mundo espiritual, né, o embate aqui é muito grande, irmã Ivoneide. Muitas famílias e irmãos, muitos irmãos se distanciaram, Uhum. inclusive irmãos nossos, né, vindos do Uhum. Brasil. E ficou um grupo muito pequeno Uhum. de irmãos aqui investindo no reino, ajudando então, até então, o irmão Joel Abadi. E com a nossa chegada, irmã Ivoneide, conseguimos agregar então as forças, obviamente, Uhum. e sempre na chegada de mais um, irmão, os demais são motivados, né? É verdade. Isso é uma verdade, né? Uhum. E graças a Deus nos conseguimos nos motivar, né? Um companheiro disse ao outro: Sim. esforça-te e tem de bom ânimo. E Glória a nós até Deus. hoje temos feito isso. E por misericórdia, irmã, nesta unidade da igreja, Uhum. nesta comunhão, Uhum. né, da igreja e na manifestação das misericórdias da graça de Deus, Deus tem trazido, né, alguns irmãos portugueses, têm frequentado o culto. Então hoje nós estamos com um grupo aí, irmão. Para nós é uma multidão de gente, dado a realidade em que vivemos no Sim. campo missionário. Estamos aí com um grupo entre membros e congregados em torno de umas 26, 25, 26 Olha, pessoas. que bênção, pastor. Um bom É, número mesmo de pessoas. ótimo. Porque quando se fala em obra missionária, por vezes, falamos de Europa, né? Mas a realidade da igreja ela é diferente do fronte missionário, ela é diferente, porque é uma conquista. É alma, depois vem outra, uns vêm, outros vão, mas ela vai se fortalecendo, né? Importante é não desanimar, importante é ter a oração da igreja para estar sustentando e Deus alcançando mais almas que o missionário muitas vezes não vai conseguir fazer sozinho. Irmã Ivoneide, eu tenho dito aos irmãos aqui, e desde o início, por misericórdia da minha fé, é, 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 um, é, um, é uma mensagem que eu carrego comigo e para mim. Eu tenho Sim, dito aos irmãos, não adianta ter chamada e nem vocação de Deus, irmã Ivoneide. é Nós verdade. temos que ter convicção da chamada e convicção da nossa vocação. O que nos faz permanecer inabalável, irmã Ivoneide, Uhum. mesmo diante das muitas adversidades, dos levantes, né, no mundo espiritual contra a igreja do Senhor Jesus e, consequentemente, os membros deste corpo, desta igreja, o que nos faz permanecer, irmã Ivoneide, é a convicção. Convicção de que Deus nos trouxe, a convicção de que Deus tem um chamado, um propósito, Sim. né? A convicção de que Deus é quem sustenta, enfim, a Uhum. convicção é a âncora,
né, que nos faz permanecer no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Missionário Sandro, ele está a qual distância daí de onde o senhor está? O missionário Sandro está em Elvas, está aproximadamente uns 350 quilômetros. Já é... Perto, o país é pequeno, né, irmã Uhum. Ivonete? Mas Já aí já bem é conhece. bem mais distante, né? Daqui um pouco mais distante. Uhum. Nós temos que, na diagonal, na divisa com a Espanha, dá em torno de uns... a mesma distância daqui a Lisboa. Também corresponde a isso, 350 quilômetros. É perto. Sim. Bom, mas o objetivo é conquistar de norte a sul, de leste a oeste, o país de Portugal para Jesus, né? Toda a Europa. Então, para isso estamos trabalhando, né, pastora? Heróis da Fé está trabalhando juntamente com os missionários, juntamente com a família missionária que tem contribuído, que tem ajudado, que tem orado por este projeto. Então, é o ide de Jesus até os confins da terra. É o ide manifesto nas fases, né, que o Cristo nos apresenta, né, irmão Ivonete? Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. E temos visto estes ramos, irmã, desta revelação. Eu sempre digo aos irmãos aqui, eu antes de fazer parte de uma organização humana, de um ministério, eu faço parte de uma revelação de Deus. Aleluia. Ministério Restauração, Heróis da Fé, levantado por Deus em 1998, é uma revelação de Deus. E Deus prometeu... 91. 91. Obrigado, irmã Ivonete. 91. E Deus prometeu no início dessa revelação que os ramos, né, iriam muito longe. Nós temos visto aqui, irmã Ivonete, por misericórdia, os ramos desta revelação se proliferando de uma forma maravilhosa aqui, só em Portugal. Agora, né, maravilhosamente, na Itália, através do pastor e missionário Rodrigo Sico. Né, e outros muitos lugares. Pastor Claudemir, e a realidade do mundo espiritual? Porque não tem como a gente esquecer aquela entrevista que o senhor deu para nós aqui, ainda quando estava em Santa Catarina, as experiências que Deus lhe proporcionou. E tudo isso não foi uma coisa em vão. Nós sabemos que ali na frente Deus tinha um propósito com isso. Claro que o senhor estava buscando, o senhor estava pedindo, mas Deus não faz as coisas ao acaso. Deus tem um propósito em tudo, né? Aí a realidade do mundo espiritual como que é? Irmã Ivoneide, eu nunca me esqueço uma mensagem do pastor Humberto, onde ele diz, irmã Ivoneide, que todo o poderio bélico do inferno, ele tem um único alvo. E este único alvo, se nós tivéssemos... o conhecimento nós temos, mas se nós deixássemos e rogássemos ao Espírito Santo que ele nos revelasse ao nosso espírito esta realidade, a nosso entendimento, ele seria completamente diferente. Então, imagina, irmã, que todos os frontes do inferno, neste exato momento, eles têm um único alvo, que é a Igreja do Senhor Jesus. Né? A Igreja do Senhor Jesus. E o diabo, como um estrategista, obviamente, né, ele vai fazer aquilo, irmã, que a gente tem visto hoje através dos reinos da terra. Primeiro dividir, para depois conquistar. Então, o mundo espiritual aqui em Portugal, irmã Ivoneide, ele é um mundo terrivelmente pernicioso, como em todos os lugares para a Igreja do Senhor Jesus. No Brasil, o diabo tem as suas estratégias, e em Portugal tem, né, as suas outras estratégias, né, sempre com o propósito de tentar atingir a igreja, separar a igreja, né, para conquistar a igreja. E o mundo espiritual, que é muito intenso, irmã, né? Eu falei numa outra feita, estando aí no programa, que imaginamos, irmã, imaginamos o trabalho que a Igreja de Cristo dá ao inferno no Brasil. São muitos crentes, né? E glória a Deus, né? Glória a Deus, são muitos homens e mulheres de Deus aí, fora também do Ministério Restauração, obviamente. São pessoas que realmente amam a Deus, né? E metem integralmente a palavra. Então, a Igreja de Cristo no Brasil traz um problema gigantesco, né? De estratégias para o inferno.
Aqui em Portugal, irmã Ivoneide, embora o país sendo mais pequeno, e a população também, obviamente, não se Uhum. compara ao tamanho continental do Brasil, mas aqui não existe uma resistência, né, para o principado que age, para estas frentes Sim. de demônio. Então, o embate que a igreja sofre aqui, irmã, ela acaba sendo infinitamente maior do Uhum. que serve uma serva de Deus que serve a Deus no Brasil. Então, é muito intenso aqui essa realidade, meu irmão, muito Uhum. intenso. Uhum. E os portugueses? Porque eu lembro-me no início assim da obra aí, havia uma resistência muito grande. Aqui. Havia uma resistência muito grande dos portugueses, porque tem muitos que eles não sabem quem é Jesus, né? Então, para nós, nós não conseguimos dimensionar alguém que não conhece, não sabe quem é Jesus. Porque, meu Deus. Mas aí não, aí é uma realidade diferente, né? Então, quando um português, um homem, uma mulher, enfim, um jovem, entra na igreja, ah, ele ainda continua com esta resistência quando falam de Jesus, eles continuam com essa resistência devido ao catolicismo ser tão forte. Irmã Ivoneide, se a senhora me permitir, me der aí 2, 3 minutos, quero trazer um panorama Fique à muito vontade, rápido. pastor. O senhor tem aí 8 Benção, minutos. benção de Deus. Vamos correr, então. Irmã Ivoneide, o maior adversário da Igreja de Cristo aqui em Portugal, como também no Brasil, e creio que em muitas outras partes, é, é, a, é a cultura religiosa. Uhum, Veja bem, irmã, essa realidade também é do Brasil, sim. né? Mas falando em Portugal, o maior inimigo da Igreja de Cristo aqui em Portugal, irmã, Uhum, é a cultura religiosa no âmbito horizontal, né? sim. Se tratando na questão humana, né? Os Uhum, portugueses propriamente dito. Por que, irmã Ivoneide? Um panorama rápido. Portugal tem aí em torno de 10 milhões e 500 mil uhum, habitantes. Desta população, 80%, 80,2% desta população se denomina católicos. E segundo um censo do ano passado da Santa Sé, que é o uhum, corpo governante deste movimento do uhum, catolicismo romano, eles mesmos afirmam aqui em Portugal, destas mais de 7 milhões e 500 mil pessoas que professam a sua fé no uhum. catolicismo, somente 19%, irmã Ivoneide, eles são católicos praticantes, né? Somente Sim. 19%. De 80% cai para 19%. De 80% de católicos é, 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 se denominam católicos em Portugal, Uhum, né, que está aí um universo de 7 milhões e meio sim. de pessoas, somente 19%, né, deste universo que professa a sua Uhum, fé no catolicismo são realmente católicos. Então, qual é a maior diversidade que nós encontramos aqui, irmã Ivoneide? É a cultura religiosa. A sim. cultura religiosa, irmã, escraviza as pessoas. As pessoas não sabem o que é ser um católico, as pessoas não conhecem nem os dogmas do catolicismo, os Uhum, princípios que norteiam este movimento, não conhecem nada da história do catolicismo. Os católicos daqui de Portugal, como também os do Brasil, né, uhum, eles não são um católico praticante, eles não vão à missa, né? E, enfim, eles não têm conhecimento nenhum daquilo que professam ser, mas, né, adotaram esta religião por uma herança cultural, porque o pai uhum, foi, eu sou, porque a mãe foi, eu sou, porque o vô foi, eu sou, né? Então adotaram isso com esta herança cultural, e aí, irmão, o diabo, como ele é um estrategista, ele consegue, dado a esta chamada cultura religiosa, prender as uhum, pessoas dentro da sua ignorância. Né? sim. Eles ficam presos dentro daquilo. Eu não vou mudar por respeito, porque a minha família toda tradicionalmente foi, então eu também sou. Né? Mas se sentar para conversar com eles, não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus. Eles são completamente analfabetos no que tange a revelação da palavra. Uhum, Eles não conhecem absolutamente nada da estrutura do catolicismo, da história do catolicismo, o que prega o catolicismo, princípios que norteiam, os pilares, enfim. Eles são, irmã, infelizmente, escravos daquilo que eu tenho chamado aqui, irmã Ivoneide, desta
cultura religiosa, né, do catolicismo romano. Uhum. E aí, irmã, a estes se torna difícil, irmã, mais difícil um pouco a penetração com a espada do Espírito, né, com o Evangelho Sim. de Cristo. Tem que ter muita graça de Deus, tem que ter as estratégias, primeiro Uhum. conquistar o coração, né, Sim. para depois impetrar a palavra e a revelação de Deus. Mas aqueles católicos, irmãs, que realmente vão na missa, são praticantes, são, entre Uhum. aspas, Uhum. fervorosos na sua religiosidade, Sim. a esses, irmã, é muito mais fácil, eles dão abertura, se mostram muito mais Uhum. acessíveis. Uhum. Um panorama rápido, minha irmã. Interessante, porque um assunto vai puxando ao outro. Então, eu vou deixar esse assunto para uma outra oportunidade, porque o que a gente vê até um comparativo entre Portugal e Brasil, porque hoje também muitas pessoas de religiões afrodescendentes aí, elas também, na sua grande maioria, professavam a fé católica, mas quando ia ver, a sua essência era outra, e havia uma vergonha. Hoje já tem uma mudança nisso. Então é aquela coisa enrustido, que nem o evangelho, tem muitos evangélicos que estão enrustidos, né? É uma máscara, então só Deus para dar o espírito de discernimento para essa operação do engano. Irmã Ivoneide, existe o espírito de discernimento, que é Uhum. uma ação do Espírito de Deus no seio da igreja, Aham. né, para a edificação do corpo, mas também existe, né, o que a palavra nos ensina em Mateus 7:16. Pelos Uhum. frutos o conhecereis. É Então, nós verdade. examinando o fruto, e essa questão, irmã, que a senhora abordou agora, é um paradoxo que eu sempre faço. Uhum. O juízo tem que começar pela casa. É. Então, infelizmente, hoje, irmã, esta cadeia da religiosidade, esta Uhum. cadeia da cultura religiosa também tem escravizado muitos crentes, Uhum. muitos crentes. É uma síndrome que tem se espalhado, tem matado a comunhão de muitos crentes, mesmo É estando dentro da verdade. igreja, tem arrebentado com ministérios, tem arrebentado Uhum. com convenções, tem arrebentado com homens e mulheres de Deus que Uhum. realmente eram instrumentos e instrumentalizados por Deus. Mas aí, irmã, começaram da mediocridade, É. passaram para a segunda fase da frieza, hoje Uhum. estão na apostasia, né? Mesmo convivendo dentro da igreja, estão vivendo aí um evangelho completamente secularizado, né? Misturado, alienados de Deus. Então, é uma triste realidade que, infelizmente, irmã, está espalhado aí, independente da religião. É muito triste. Pastor, Muito chegamos triste. aí ao final da programação, com muitos irmãos participando. Louvamos a Deus pela vida de cada um e queremos também deixar as nossas felicitações para o missionário Erinaldo Taveira. Ele que está lá em Codajás, que fez aniversário no dia de ontem, e nós aí não felicitamos ele, então fica o abraço da família Heróis da Fé. Que Deus possa continuar dando graça, sabedoria e crescimento espiritual, muitas almas para Jesus. Deus abençoe, missionário, e a sua família lá em Codajós, no estado do Amazonas. Pastor Claudemiro, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem aí 1 minuto, se quiser dizer algumas suas considerações finais, aí fica à vontade. Bem, irmã Ivoneide, também deixo meu agradecimento aos irmãos, à irmã Ivoneide pela lembrança e pelo maravilhoso convite. Quero também mandar um abraço a todos nossos queridos irmãos, né? E quero abrir uma concessão aqui, principalmente, né, aos nossos visitantes que estão conosco, que não Uhum, fazem ainda parte desta família, né, uhum. Heróis da Fé, desta família Ministério Restauração, e talvez nem da família da fé, mas estão se dando a oportunidade de estar conosco, que Deus possa alcançar o teu coração, né, que o amado Espírito Santo, através da sua graça, né, possa se revelar a ti e te educar, né, te transformando Aleluia. num filho, num servo de Deus, né, aos meus irmãos, aos meus amigos, à minha família, que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Ivoneide. Paz do Senhor Jesus e ficamos sempre à disposição. Oh, muito obrigada. Um abraço à família aí, que Deus abençoe a toda a audiência que esteve conosco no YouTube, na Rádio Esperança. Um abençoado. Já é Natal, segunda-feira, meu Deus. Verdade. Olha, nem tinha lembrado desse fato agora, porque aqui, final de semana, então, Natal, abençoado, ficamos na presença de Deus.
porque Natal lembramos de Jesus, né? Não tem como, não tem outro propósito. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.